eu sou o Carl Guimarães, cineasta e artista plástico, mineiro, e diretor do filme Santino, que vai estrear agora no É Tudo Verdade, e meu último filme. Santino é um filme, uma volta minha, um reencontro com o sertão mineiro, onde é um filme de personagem, né? Santino e sua família, que é um veredeiro para cima de Januária, ali, norte de Minas, né? No meio do cerrado, né? As veredas são esses oásis, né? Que alimentam o cerrado brasileiro, né? Esse bioma tão castigado, né? E riquíssimo, né? Então, Santino ele é esse personagem que vive ali, nasceu ali e é um protetor, digamos assim, desse bioma, né? É, e foi muito bom essa experiência de voltar para o sertão depois de vários filmes que eu fiz, principalmente na década passada, ou retrasada, né, como Alma do Osso, Andarilho. São filmes de personagem viajando pelo sertão e, né, parece que nos últimos tempos eu fiz outros tipos de filme, entre ficção e filme de ensaio mais filosófico, assim. Então eu estava com saudade realmente de um filme onde esse confronto, inclusive físico, né, de estar viajando no meio ambiente, assim, no meio do cerrado, encontrar um personagem e ficar, né, esse encontro que se dá, né, entre a equipe e o personagem, o filme acontece ali nesse quase abismo que se forma entre uma coisa e outra. Qual é a ideia de nós ser o guardião, os guardiões da nascente, da vereda? Sabe por quê? Cada veredeiro, ele não tem interesse que essa água falte, né? Porque isso aqui é a maior riqueza para o veredeiro. O veredeiro com a água, ele é tudo. Agora, uma coisa que é impressionante na tua filmografia é como você consegue encontrar esses personagens, né? E eu queria saber de você um pouco desse processo, porque assim, quem não te conhece acha que você vive lá com eles, assim, porque é impressionante, assim, a maneira como você consegue penetrar na vida deles, assim, você consegue ter uma certa intimidade, o que te favorece bastante, com certeza. Mas como é que você encontrou o Santino, né? Como que você se deparou com ele? E eu queria que você contasse um pouco desse processo, né? De como que você fisga esses personagens fantásticos para os seus filmes. Ó, Pedro, na verdade, às vezes é o personagem que te encontra, né? Não é você que encontra o personagem. Muitas vezes, assim, e nesse filme, principalmente, eu estava. Passou a pandemia aí, alguns anos, né? A gente fechado em casa. Eu estava, por sorte, no Uruguai com os meus filhos, mas eu estava com muita saudade do Brasil e muita saudade do sertão. E isso, só esse sentimento de abertura e de querer estar num lugar ou com alguém desse lugar já é uma grande coisa para esse personagem te querer também e aceitar se entregar para um projeto de filme, né? Isso eu acho que é uma coisa da ordem do mistério, sabe? Eu não saberia te responder. Eu posso te falar de coisas práticas, de uma pré-produção que houve, mas isso é o banal que todo mundo sabe, né? Uma pesquisa, uma coisinha assim, com a Damiana, que é lá da região, conhece bastante a região. Mas o interessante desse filme é que eu, a princípio, não sabia que tipo de filme que eu ia fazer direito. Eu tinha algumas ideias, eu tinha uma ideia de fazer um filme sobre o sertão, né? Que é um projeto antigo, que eu até conversava muito com o músico Maquele Carr, né? Que é um músico de BH, que viajou o sertão
de bicicleta o caminho do Riobaldo, do Grande Sertão Veredas. Ele fez de bicicleta durante 3 meses e eu achava muito interessante essa história dele. A gente chegou a fazer uma viagem anterior, há mais tempo atrás, filmando o sertanejo, alguns personagens. Mas, assim, quando a verba saiu e quando a gente resolveu ir, eu ainda estava em dúvida sobre o que, que eu ia filmar. Eu sabia que era alguma coisa no sertão, eu sabia que eu escolhi esse lugar porque justamente era um lugar que até recentemente não tinha luz elétrica, o que é, é, o que pressupunha na minha cabeça de uma potencialização de personagens possíveis, né? Porque um lugar onde não tinha televisão, celular, até pouco tempo atrás, o grau de conhecimento transmitido pela oralidade, etc. e tal, e o tipo de vida que eu acho curioso, justamente por ser diferente da minha, né, para filmar, eu acho que eu ia achar, de alguma forma, algum personagem ali. Então, eu queria fazer um filme, a princípio, sobre relações amorosas ali em cidades divididas por um rio, que é o Rio Carinhanha, que divide o estado de Bahia e Minas. Mas aí a gente ia chegar até lá, mas a gente, logo na primeira semana, a gente foi fisgado pelo Santino, que foi o primeiro personagem que a gente encontrou, e eu fui ficando ali, conversando com ele, e ele foi mostrando assim devagar quem ele era, a relação com a família, a relação com a terra, a relação com o cerrado, com a vereda. E já estava tudo organizado para a gente seguir viagem, buscar outros personagens já pré-contactados, esperando a gente lá na divisa do Carinhã. E eu falei um dia com a equipe: não, nós vamos ficar por aqui mesmo, acho que o filme está aqui. E foi isso. Aí ficamos ali, porque você sente que a gente que há uma conquista, que há uma entrega. E para conseguir isso é muito difícil, de fato. Então, se a coisa já está ali debaixo das suas barbas, para que você vai procurar outros lá no meio do sertão e tal? A gente ficou ali pela força do personagem e porque essa conquista, esse jogo de sedução entre alguém que quer que quer fazer um filme e esse outro personagem que topa entrar nesse jogo e que vai te, né, como dizia o Coutinho, te contar essa história, mas não necessariamente uma coisa que tenha necessariamente alguma coisa verídica, mas alguma coisa expressiva. Tem que ser um personagem expressivo, né? Então foi isso que aconteceu. É dessa forma que acontecem os personagens. Eu acho que tem uma relação muito misteriosa de entrega, que eu acho que tem um pouco, vem um pouco desse desejo, né? É, o desejo de fazer, que é sentido pelo personagem, e uma certa confiança, né? Uma certa confiança em quem está fazendo. Porque não é, você não entrega o jogo assim para qualquer pessoa, né? Você tem que ter uma confiança, alguém, você vai, né? Porque o Santino ele é rodeado de mistérios, de coisas de uma vida muito misteriosa, assim, não é? Inclusive com o para além das coisas, né? Com o mundo meio transcendental que fica meio que orientando ele, né, nas suas ações. Então, ele teve que pedir permissão a outras entidades para se entregar para a gente que estava ali com ele, né? Agora, é interessante você ter feito a comparação com o Andarilho, né, e com a Alma do Osso, né, de que você tinha aquele desejo, aquela necessidade. Eu também fiz, né, eu tracei esse paralelo, assim, do Santino com esses dois filmes, mas eu percebi que há ali uma mudança em você como cineasta. Eu senti a sua presença muito mais intensa no Santino, nas suas intervenções, nas suas perguntas, do que eu sinto no Andarilho e no Alma do Osso um pouco, mas no Andarilho você praticamente não aparece, a gente não ouve a tua voz. Você percebeu isso na hora da filmagem ou foi algo que quando você chegou na ilha de edição, você falou, pô, caramba, eu tô participando mais desse? Por que dessa mudança também? Não,
Não, isso eu acho que é uma questão, eu acho que sempre existe, obviamente, para você tirar coisas do personagem, para gerar movimento, principalmente numa conversa, não só numa conversa, mas numa ação qualquer que você sugere para o personagem fazer, não é? Porque não é um documentário assim como, como aquele, né, o Cine Mosquito, né, que fica lá o do, como é que chama? Weisman, né, que é de observacional, assim, sem interferência nenhuma. Não, não faço esse tipo de coisa, né? Eu gosto muito da contemplação, da observação, mas eu gosto também de sugerir coisas, não só nas ações, como na conversa, obviamente. Então, desde o Andarilho do Alma do Osso, a gente, quando conversava, eu perguntava coisas. Só que na edição eu achei que não era necessário estar ali minha voz, porque também eram personagens diferentes. Eu queria construir um outro tipo de coisa. E nesse eu acho que era importante estar a minha pergunta, porque influenciava no entendimento da resposta dele, entendeu? Então, tem momentos que, na hora de editar, você não tem como se excluir. Eu prefiro não aparecer, assim, não faço a menor questão de aparecer minhas perguntas, mas tem hora que é imprescindível, justamente para o espectador entender o que está acontecendo. O que é o cenário de uma vereda morta, né? O que é a vereda querendo voltar à vida? Quantas pessoas esperavam o fim do mundo uns anos atrás? Por que o mundo não acabou na época que todo mundo estava esperando o fim do mundo? E outra mudança que eu achei interessante, né? Você manteve a tua parceria de sucesso aí com o Grivo, que quando eu vou assistir um filme novo teu, eu não sei se eu fico com mais expectativa do filme, de você ou do Grivo, que eu também sou fã deles. Mas você Eu trouxe também, eu também fico com a expectativa do Grilo. tá vendo? E Sou dessa vez fã de carteirinha número um. você trouxe o Maquele K também para a história, né? Você comentou, eu não sabia que ele tinha feito essa peregrinação, mas se eu não me engano, tem ali 2 músicas ou 3 músicas dele. Eu queria saber como é que foi esse processo, porque ele também é poeta, né? Então, eram músicas que já existiam, ele fez para o filme, e como que foi também esse trio, né? Maquele K, Cal Guimarães e o Grivo, né? Pela primeira vez juntos, né? O Maquele, o Grivo, óbvio, assim, que eu acho que eu vou morrer fazendo filme com eles. Assim, né? A troca, como eu já disse várias vezes, para se fazer um audiovisual, um filme, né? Que é audiovisual, e eu sou um ser da imagem. Quando encontrei o Grivo, é quase como que eu tivesse encontrado minha outra metade para fazer um filme, né? Então, fica muito gostoso e fácil e prazeroso sempre fazer um trabalho com os meninos, né? Por isso que eu também fico muito na expectativa de, quando eu edito, mandar para os meninos, porque eles reinventam o filme para mim. Porque geralmente na edição é uma coisa que você cansa, né? Tu vai cansando do filme. E quando você manda para a trilha, ele te renova as suas energias para com o filme, né? No caso do Maquele, foi isso que eu te disse. É um projeto já bastante antigo, que passou por várias mudanças e tal. No início, a gente queria fazer um filme junto. Ele muito. O Maquele é um piauiense, né, que me aminerou, apaixonado por Minas Gerais e pelo sertão, profundamente apaixonado pelo sertão. Não é à toa que fez uma viagem de 15, de 3 meses, seguindo o caminho do Riobaldo e tal. E a gente foi mais ou menos nessa região, numa viagem anterior, há mais tempo atrás. E ele conhece muito o Grande Sertão, ele é muito fanático, já leu muito sobre o sertão e vai muito para aquela região, né? Inclusive a Damiana, que é amiga do Maquele, que fez toda a pesquisa de prospecção ali, de personagens e tal. E o Maquele foi acompanhando a gente, né? Trabalhando no filme, é, e, e com essa possibilidade de fazer umas dobradinhas com a trilha, né? De fazer música com os meninos.
e também de trabalhar um pouco na direção, que ele tem pretensões de direção, eu acho que já fez algumas coisas em cinema e tal. Então ele foi um parceiro assim mesmo, sabe? Desde o início escreveu o argumento, né? Foi uma pessoa que tem uma riqueza muito grande para trocar, né? Nesse universo que a gente estava viajando. Inclusive, esse personagem foi indicação dele, Santino, que ele ouviu falar de alguém, não sei o quê, nem lembro por que que a gente chegou no Santino, mas ele mesmo sugeriu, vamos passar antes ali no, tem um personagem ali que eu acho que pode ser interessante. E lá a gente ficou, né? Então, foi muito rica essa troca, né? Com o Makely, assim, principalmente sobre essas questões do sertão, da, né, das histórias do sertão. Ele participava das conversas com o Santino também, é, e também nessa parte que é mais o barato dele, que é a questão da trilha, da música e tal. Ele tem um instrumento muito bonito, que é um instrumento húngaro que ele trouxe, tem uma música que ele fez instrumental, né, para esse filme, e tem uma música cantada pelo Canarinho, que ele tinha já a canção, que ele mostrou para a gente. O Canarinho, um dia lá, a gente na filmagem, pegou o violão e tocou, ou gravou, não lembro, e ficou muito bonito a letra do Makely, que falava de várias cidades, lugares do sertão e tal, cantada pelo Canarinho no filme. Então, acho que tem uma complementaridade nesse filme muito rica, sabe? E, e foi isso. Não, demais, né? E agora, uma coisa que eu sei que vai te deixar feliz, né? Dos 7 filmes selecionados para o É Tudo Verdade, 3 Sim. são mineiros, né? Uhum. Praticamente metade. E a gente percebe que há uma riqueza e uma pluralidade muito grande, né, nas produções audiovisuais em Minas Gerais ali. A gente tem os meninos lá de Contagem, da Filmes de Plástico, tem outros polos, pequenos polos também de cinema. Como que é para Uhum. você perceber que talvez Minas vai ajudar a quebrar um pouco essa coisa do eixo Rio-São Paulo, né? Que o cinema brasileiro sempre foi dominado por essa questão de São Paulo e do Rio. E a gente tem agora, já de uns anos para cá, Minas Gerais muito forte como expoente do cinema brasileiro, né? Eu sei que isso te deixa com orgulho, né? Como bom mineiro. Ah, não, óbvio, eu acho que não é de agora, eu acho que já tem muito tempo que esse eixo Rio-São Paulo foi quebrado, não só por Minas, mas Pernambuco, é, o Rio Grande do Sul, numa certa época, Minas Gerais em outra época, e as coisas vão mudando, né? Eu acho que Minas tem uma qualidade interessante por estar muito no centro do Brasil. Você percebe isso, por exemplo, nas pesquisas de eleição, que geralmente são iguais, né? O que acontece no Brasil acontece em Minas. Assim, porque Minas é um estado que tem influência. O norte do Brasil, o Nordeste, o norte de Minas é como se fosse, tem todas as. É como se fosse um espelho do Brasil e está no centro do Brasil. BH, por exemplo, que é uma capital feita de gente de migração do interior de Minas para a capital, ao contrário de Brasília, que veio gente do Brasil inteiro, mas é uma cidade projetada e foi ocupada principalmente por mineiros do interior. Se você vai no centro de Minas Gerais, de BH, lá na Praça 7, você consegue ver o Brasil inteiro. Isso é fascinante, né? Então, o fascinante de Minas Gerais é que dá essa pluralidade que tem no Brasil. Você consegue perceber justamente o que você está falando, do pessoal de Contagem fazendo esse cinema de ficção novo e tal, né? Tem toda uma tradição de um cinema relacionado à videoarte, da qual eu fiz parte um pouco, né? Relacionado às artes plásticas, que tem uma questão também com o modo do fazer documentário, né? Assim, o modo de fazer precário, com pouca gente, com equipes baratas, reduzidas, justamente porque não existia na época, quando eu comecei assim, a querer fazer cinema, não tinha
muita possibilidade de maquinário, não tinha a revolução digital, ainda estava nos primórdios ainda, né? Então, para você pegar uma câmera de 35 era muito difícil. A gente fazia em Super 8, 16, VHS e tal. Agora, por exemplo, eu estou editando um filme sobre a amizade, que eu estou terminando agora, e é 40 anos, são 40, 30 ou 40 anos de coisas que eu fui filmando dos amigos, né, minha vida inteira. E você vê ali, desde 16 mm Super 8, até coisas de zoom, celular gravado e tal, né? Ou seja, toda a forma de captação de imagem e som, desde a secretária eletrônica até o WhatsApp que você pode gravar hoje, está no filme. É uma riqueza muito grande. Eu acho que Minas acompanhou um pouco isso, mantendo uma certa independência e uma vontade do fazer, independente dos meios mais comuns e industrializados assim da produção cinematográfica. Isso gera, obviamente, um efeito na linguagem, né? Não interessa se boa ou ruim, mas pelo menos original, né? De vários tipos de produções cinematográficas, com, no mínimo, uma certa originalidade, porque quando você não segue nenhum manual de fazer, você faz de uma forma diferente, né? Alguns gostam, outros não, mas eu acho que pelo menos essa pluralidade existe em Minas Gerais. E eu acho que o documentário também, essa questão de ser, né? Minas é justamente muito rico nessa questão da realidade, porque são várias realidades num estado só, né? Por isso que você pode escolher, você tem uma questão interessante do mineiro também, né? Assim, porque não é só a pluralidade do Brasil, mas tem uma característica forte enquanto Estado, né? Tem a diferença e tem a unidade, né? Eu brinco muito que o mineiro pensa duas vezes antes de não falar nada, né? Ao contrário de muita gente que fala muito antes, sem pensar nada. Então, eu acho que isso é uma riqueza, inclusive, para um tipo de cinema como o meu, que se expressa muito pelo não dito, sabe? Você pega um filme como Alma do Osso, que 40 minutos você segue um personagem ali que não fala nada, aquele silêncio assim. Eu gosto muito porque o cinema não é só o cinema da palavra, né? A vida não é só dizer, né? A vida, pelo contrário, né? Você pega um filme americano, 90% do filme é diálogo. A gente não, e o nosso dia, a gente não fica 90% do nosso dia falando, né? Então eu acho interessante aproximar esse tempo da vida do tempo cinematográfico, que se distanciou muito, né? O cinema mainstream, o cinema dominante no mundo, é de palavras, né? O som é palavra, basicamente. E você percebe que a palavra é um detalhe do som, porque o universo sonoro, e daí o grivo é tão importante, é tão rico, né? E o nosso tempo ele não é feito só de diálogos e conversas, ele é feito de milhões de coisas. Os diálogos e as conversas é a menor parte, né? A parte ínfima de um dia de uma pessoa, né? Eu acho que você tem que lançar um manifesto contra o cinema verborrágico. O que você Mas acha? eu gosto também, sabe? Eu acho que não tem que ser nada contra. É isso que ele estava falando antes. Porque, por exemplo, eu pego um Coutinho, eu adoro os filmes do Coutinho. E é verborrágico, é falação o tempo inteiro, né? Não tem E- problema, são formas diferentes, cada diretor tem a sua, né? É o meu estilo, do Coutinho tem o dele, outros têm outras formas de fazer um filme, né? É porque eu acho que tem uma. Da mesma forma que John Cage ensinou para o Grivo que o silêncio está grávido de som e que o silêncio ele é muito importante para a música, né? O silêncio entre aspas, porque ele inclusive provou que não existe o silêncio, né? Porque o seu coração está batendo e você escuta o seu coração batendo. Da mesma forma, num filme, quando você vai como é que se diz? Quando você injeta silêncio no corpo de um filme, né, você deixa
a, o nascimento da palavra fica muito mais potente. Se você fica muito tempo sem dizer nada, quando você fala algo, o que você fala ganha uma potência que num filme falado o tempo inteiro não existe. Então você tem essas questões de ritmo, de vazios e cheios, né? Essas pulsações que são que o cinema é ritmo, o cinema é uma ilha, né? Como dizia o Tarkovsky, é esculpir o tempo. Então você esculpe o tempo do silêncio e da fala também, né? Não é o tempo inteiro falando coisas, né? Você pode ficar em silêncio. Quando você vai falar, o que você fala tem uma força que de outra forma você não conseguiria. Então são várias coisas que são importantes para se pensar enquanto se faz uma obra audiovisual, esculpida no tempo, né? Como dizia o Tarkovsky. E por falar em ritmo, para a gente encerrar aqui, o bom de te entrevistar é que a gente podia ficar proseando aqui o dia inteiro, né? Fazer uma entrevista aqui de 4, 5 horas ali. Não sei se o povo ia continuar assistindo, mas, né? Provavelmente não. Mas é a conversa muito boa. Por falar em ritmo, eu queria te perguntar agora, saindo um pouco do cinema, né? Mas assim, queria saber do ritmo do Brasil, né? A gente já está aí há um pouco mais de 100 dias do governo Lula. Jair Bolsonaro, pelo menos por enquanto, né? Pelos próximos 4 anos, não está mais no poder. E ao mesmo tempo que eu vejo uma vontade muito grande de ruptura, de mudanças no país, eu também sinto alguns entraves, assim, pensando no cinema, no audiovisual, né, na cultura como um todo. Como que está o seu sentimento enquanto artista, não só como cineasta, você também é artista plástico, também gosta de fazer fotografia, mas eu queria saber do seu sentimento, assim, você acha que a gente vai conseguir mudar o ritmo do que a gente estava fazendo, daquele Brasil cheio de ódio, daquele Brasil dividido e tudo mais? Olha, Piero, eu coloco o mesmo exemplo que eu estava falando antes da questão do ritmo, do silêncio, para quando você fala algo tão é, potente, se você colocar, se você pensar que a gente ficou nos últimos 6 anos de péssimos governos, principalmente para a área de cultura, né? Esse silêncio de 6 anos, eu acho que a tendência é uma explosão maravilhosa de potência artística que vai acontecer no Brasil. Eu espero e eu imagino que sim, porque não é só a não produção durante, porque as pessoas continuaram produzindo menos, mas continuaram, né? Mas não é só a questão que as pessoas ficaram muito fechadas em si mesmadas. Existe uma energia agora de colocar para fora coisas. Depois de 2 anos de pandemia, você sai querendo comer o mundo, engolir o mundo, é ou não é? Então, eu acho que isso vai repercutir naturalmente nas obras, né, na produção audiovisual, produção artística, cultural de um país. Eu acho que isso é natural. Eu acho que o Lula, o governo de agora, nesse sentido, é um governo muito bacana para isso, assim, que apoia de fato, tem a consciência da importância da cultura e da arte e da criação para um país começar a se movimentar de novo, né? Porque isso está na base de tudo, eu acho. Então, eu acho que tem, assim, o caminho está feito, sabe? Assim, apesar de todas as dificuldades, porque a gente sabe que não é fácil, né? O Lula está enfrentando muitas dificuldades, porque ainda tem uns resquícios, né? Eu acho que as pessoas ficaram muito machucadas também, e muito, né? O mundo está muito louco, de uma certa forma, né? Não é só o Brasil, essa coisa da extrema-direita, né? A gente não sabe de onde que brotou tanta gente doida, assim. Então, mas eu acho que a tendência eu espero, né? Eu sou um otimista, é uma volta, assim, a gente já sente um pouco essa volta a uma certa normalidade, pelo menos para você poder pensar em outras coisas. Porque antes a gente ficava obcecado com o que vinha de tanta loucura, né, no mundo político né, então agora eu acho que é um momento de, né, de ter justamente esse caminho, assim, pelo menos formado
para essa explosão necessária que a gente está precisando de gritar, né? É o grito do Munch, né? Aquela coisa assim, a gente está precisando de dar um grito. E os filmes são gritos, de uma certa forma. Por que que agora que nós estamos vivendo uma realidade tão próxima ao fim do mundo, né? O fim de tudo?